quarta-feira, certo? Qual é a data de hoje e sobre a aula de ontem? Gostaram da aula? Fizeram as atividades? Quem não fez as atividades, manda para a tia, tá certo? A nossa aula de hoje será ainda mais sobre o folclore. A tia vai falar sobre uma lenda e também nós vamos estudar no livro de ciências, certo? E que por mais interessante que pareça, a tia vai usar a lenda para que vocês compreendam o assunto. Olha que legal. Vão conhecer a lenda do boto cor-de-rosa. Já viram falar? Conhecem? A tia fez até um brinquedo aqui do boto cor-de-rosa. Ele dentro da água. Ele tá aqui, é porque tá um pouquinho de espuma, não dá pra vocês verem direito. Mas se eu mexer pra lá, ele sobe. Se eu mexer pra cá, ele gira. Olha só. Ele tá aqui, certo? Olha ele aqui. Então, de acordo com o que eu vou mexendo, ele vai se movendo. Olha onde ele já tá. Certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o boto cor-de-rosa, para que vocês conheçam essa lenda, tá certo? Olha ele aqui. Talvez não dá para vocês verem direitinho a imagem, mas ele está aqui, ó. Certo? Diz a lenda, conta a lenda, que na Amazônia, os botos, eles vivem nos rios da Amazônia e fazem charme para as moças que vivem em vilas e cidades na beira do rio. Sabiam disso? Eles as namoram e depois tornam-se pais dos seus filhos. Como assim, tia? Quem já viu falar um boto? Gente, isso aqui é uma lenda, viu? E o que é uma lenda? É uma história que as pessoas contam, que não são verdadeiras, certo? Então, a lenda é isso. A lenda é você contar histórias que você escuta e que é passado de geração em geração, mas que, na verdade, não sabe se o certo, se aconteceu ou não, certo? No início da noite, o boto se transforma em um belo homem e sai das águas do rio, muito bem vestido, de chapéu, para esconder o buraco que todos os botos têm na cabeça, que serve para respirar o ar, já que os botos são mamíferos e têm pulmões como você. O rapaz boto vai aos bailes, dança, bebe e conversa e conquista uma moça bonita. Mas antes do dia surgir, entra de novo na água e no rio e se transforma de novo em um mamífero das águas. Certo? Então o boto, conta a lenda que o boto saía da água, né, à noitinha, e ia para os bares beber, se divertir, cortejar as moças. E depois ele se transformava em boto de novo, certo? Então, essa é a lenda do boto cor-de-rosa. E aqui diz uma palavra, diz uma característica dele, né? Que é que os botos são um mamífero e ele tem pulmões, igual eu, igual você. E aí, nós vamos para o livro de ciências, justamente para essa página, onde tem falando sobre os mamíferos, certo? É na página 60. E aí, o que são os mamíferos? Nós estamos estudando em ciências o reino animal, né? Isso, semana passada nós começamos com a classificação dos animais e vocês já viram sobre os peixes, né? Que os animais, eles se classificam em peixes, mamíferos, répteis, aves e anfíbios, não é isso?
Se classificam também como animais vertebrados e invertebrados. Quando é que ele é um animal vertebrado? Quando ele possui coluna vertebral. E quais são esses animais? O gato, a baleia, o tucano. Por quê? Porque eles possuem ossos no seu corpo, né? No interior do seu corpo. E os invertebrados, eles não possuem ossos, certo? Então, no caso das abelhas, no caso do polvo, né? Então, eles são animais invertebrados, esses aqui, certo? A formiga, o grilo, a minhoca, são animais invertebrados. E os vertebrados são os que possuem ossos. E aí, nós vamos estudar, já estamos estudando sobre os mamíferos, né? Mas quais são os animais que são os mamíferos? E por que são chamados de mamíferos? Vocês sabem? Ó, mamíferos. Os mamíferos são animais que nascem da barriga de uma mãe, né? E se alimentam de leite, certo? E possuem glândulas mamárias. Os mamíferos, em sua maioria, eles vivem na terra e eles vivem na água. Tanto podem viver na terra como na água. No livro de vocês tem alguns animais, inclusive tem um golfinho. Olha só, o boto ele é um golfinho, certo? Então, por isso ele é um mamífero. Tem a orca, que é a baleia, né? A orca. A orca ela é um mamífero também. Tem uma imagem de um ser humano. Tem a imagem de um cavalo, de um elefante, de um peixe-boi, né? E aí, como é que eu sei que é um mamífero? Os mamíferos, em sua maioria, eles vivem na terra e vivem na água, não é? E suas características? Se desenvolve na barriga da mãe, mama quando pequeno, respira por pulmões e apresenta pelos no corpo. Ou não, certo? Porque o golfinho ele não tem pelo no corpo, né? A baleia também não, são peles finas. E aí também nós vamos ver sobre os anfíbios. Olha que essas palavras são um pouquinho complicadas, não são para vocês? Os anfíbios. Quem são os anfíbios? Os anfíbios são os sapos, certo? Sapo, perereca, rã. Então, são a classe dos anfíbios, são os sapos, né? Quem é que tem medo de sapo aí? Os anfíbios, em sua maioria, são animais que podem viver tanto na água como na terra. Igual o sapo, né, minha gente? O sapo, ele vive na água e ele também vive na terra, certo? Os anfíbios, eles nascem de ovos, se desenvolvem na água e em local úmido, certo? Onde tem lugar frio, ele se desenvolve. Então, esses são os anfíbios, o sapo, a perereca, a salamandra. A salamandra é um animalzinho bem feio que tem no livro de vocês, página 58. E também nós temos os répteis, na página 59. E o que são répteis, tia? São os jacarés, as as cobras. Inclusive, a tia vai mostrar a vocês que tem uma lenda do boitatá, que ele é uma cobra, certo? Boitatá é uma cobra. Depois a tia vai ler a história do boitatá para vocês. Os répteis, eles são jacarés, cobras e tartarugas. Tem o corpo coberto por placas duras, carapaças, escamas, né? A cobra tem o corpo coberto por escamas. A maioria dos répteis, eles nascem de ovos, certo? Respiram por pulmões e podem viver tanto na água
quanto na terra. A tartaruga, ela não vive na água e também não vive na terra. Então, a tartaruga faz parte dos répteis, certo? E, por último, as aves. As aves, quem são as aves? Os pássaros, coruja, as galinhas, o galo, certo? Olha eles aqui, ó, aves. Não, os pássaros, as galinhas, eles têm a mesma classificação, eles são da mesma espécie, das aves, certo? As aves, qual é a característica delas? Tem 2 asas, possui um corpo coberto por penas, tem bico e tem 2 patas. Nascem de ovos e vivem nos ninhos ou nas casas, quando filhotes, certo? Quando adultas, nem todas as aves voam. Existem aves que vivem na terra, como o avestruz. Então, o avestruz é uma ave e ele não voa, certo? Ele vive na terra. E aí, os mamíferos eu já falei. Eu espero que vocês tenham gostado da história. E vocês vão fazer a seguinte atividade, tá certo? Vão fazer a atividade da página 62, tá? 62 e 63 do livro de ciências, página 62 e 63, certo? E aí, nós vamos, a tia vai colocar uma atividadezinha sobre a história do bolo.